bom ter você aqui. A satisfação é enorme. Você que é minha aluna e mentorada. Você está falando de onde hoje? Rio de Janeiro, professor. Muito bem, Rio de Janeiro. E vamos lá, antes de eu centralizar o nosso tema, você é advogada do agronegócio, além de empresária, né? E também professora e gosta demais da área de imóveis rurais. Como é que surgiu essa paixão pelos imóveis rurais? Gosto muito. Eu, além de trabalhar com imóveis rurais, eu também sou proprietária de imóveis rurais. Isso Hum, veio do amor pela terra da minha família. Meu pai e minha mãe nasceram em fazendas no interior do Rio Grande do Norte. Aí vieram muito jovens para o Rio de Janeiro. E aqui, o primeiro dinheiro que meu pai comprou, ele foi comprando terra. Foi comprando terra e aí nos tornamos proprietários. Então, a minha paixão por imóveis rurais, ela surge aí desde que eu sou menina. Sempre convivi em fazenda e comecei a trabalhar com isso, porque aqui na minha cidade, apesar do Rio de Janeiro ser uma cidade ainda no litoral, a gente tem áreas rurais em menor quantidade, mas tem e pouquíssimos profissionais atuando nesse setor. Então foi uma oportunidade. Comecei regularizando os imóveis da minha família e depois fui expandindo, regularizando dos vizinhos, até que eu comecei a trabalhar com isso. muito bom. Você ainda vai ao Rio Grande do Norte? Não. Vou todo ano, a gente tem casa lá da família, todo ano eu vou, adoro o Rio Grande do Norte. Nossa, Natal é um sonho, na época de verão é muito bom, muito bom. Também gosto de lá, acho muito legal, né? Mas você falou uma grande verdade ali. Poucos profissionais lidam com imóveis rurais, né? Talvez porque sempre existe aquela questão que o pessoal sai do campo para a cidade e encontra o mundo urbano, as faculdades acabam focando menos no imóvel rural porque faltam professores para dar aula e acaba ficando um nicho de mercado pouco explorado. E eu vi que você, ontem a gente estava definindo o tema, né? Escolheu os 4 pilares da regularização do imóvel rural. Muito bom o tema, né? Então vamos começar um por um, né? Qual seria o primeiro pilar que você acha importante para quem quer regularizar um imóvel rural? E aí pode ser vários tipos de regularização, né? Mas assim, um pilar importante. Vamos lá. O pilar imobiliário, sem sombra de dúvida. As pessoas, eu não sei se as pessoas sabem, professor, mas você sabia que 55% da área do Brasil é rural? Eu peguei uma informação, eu adoro estatística, adoro dados, né? Porque contra dados e fatos ali não há argumentos. Então, 55% da extensão do nosso território é rural e muitas oportunidades. Quando você pega, olha para a gente ter noção, quando a gente pega a quantidade de imóveis rurais que estão inscritos na Receita Federal, a gente tem algo em torno aí de 9 milhões de NIRFs, né, que é o número de inscrição. Atualmente a gente tem o CIB, que é o Código Imobiliário Brasileiro. Sabe desses imóveis quantos imóveis estão certificados pelo INCRA com georreferenciamento? Nem 900 mil. Então a gente tem aí 8 milhões de imóveis pendentes de regularização por meio aí de georreferenciamento. Um dos pilares que eu considero essencial, né, o primeiro pilar, é o pilar imobiliário. Tem muita oportunidade para imóvel rural nessa área, tá? E o pilar imobiliário, a gente sabe aí o histórico, né, de posses. Você tem muita posse em área rural. E aí existem diversos procedimentos, né, que o senhor muito bem explica no RIT, sobre procedimentos para regularização de imóveis rurais. Mas sem sombra de dúvidas, como tem poucos profissionais e a regularização do imóvel rural, ela requer um conhecimento multidisciplinar, porque você tem que entender de direito civil, direito tributário, você tem que entender também de direito ambiental. Quando o profissional consegue ter essa visão do que a gente vai falar hoje, desses 4 pilares, ele sai na frente, porque ele consegue oferecer ali para o proprietário rural um serviço muito mais completo. Então, o primeiro pilar que eu diria que é fundamental para quem quer trabalhar aí com regularização de imóveis rural é o pilar imobiliário, tá? E a gente vê, por Tá. exemplo, na minha prática aqui Você no... falou, peraí, você falou NIRF e CIB. É bom para quem não sabe, né? A Uhum. Receita Federal tem um cadastro dos imóveis. Assim como o registro de imóveis, tem o registro dos imóveis. O INCRA também tem um cadastro de imóveis. Então, imóveis rurais estão com informações espalhadas pelo Brasil. Quando eu falo de regularização como registrador, eu me refiro ao registro de imóveis, que é onde está a propriedade. Mas o INCRA tem a sua forma também de enxergar o imóvel rural e a Receita Federal também tem através do NIRF e do CIB. São muitos cadastros hoje?
São muitos cadastros, exatamente. Esse seria o segundo pilar. O primeiro pilar é o imobiliário, e aí o segundo pilar é o pilar que eu chamo do pilar dos cadastros obrigatórios. A gente tem 5 cadastros principais, todos eles são obrigatórios, né? Seja você possuidor do imóvel ou seja você proprietário, o cadastro tem que ser feito. Então, o primeiro cadastro é o cadastro junto ao INCRA, que é o CCIR, que é o Certificado do Cadastro do Imóvel Rural. Esse é um cadastro que o INCRA faz para localizar, ter uma ideia de todas as propriedades rurais do país. Ele é um cadastro de renovação anual. E aqui há uma oportunidade gigantesca para o profissional que trabalha, porque esses cadastros vendeu, desmembrou, remembrou, parcelou o imóvel, o cadastro precisa ser atualizado. Eu brinco que os cadastros, eles são ali o capital de giro do escritório, porque está sempre entrando ali um serviço novo para você poder fazer o cadastro. O segundo Peraí, cadastro, esse então, cadastro você consegue fazer no site, no né? Mas claro, tem que conhecer o site, site, coisa. Mas hoje não precisa mais ir num local físico do INCRA. Você consegue tudo pelo site. exato. E essa que é a beleza do rural. Hoje em dia, com a tecnologia, a maioria dos trabalhos são por sites, internet, pelo site dos órgãos, né? A gente tem o gov.br, às vezes o cliente resiste um pouco a dar a senha, né? Aí você faz um termo de confidencialidade para tranquilizar o cliente, mas a gente já trabalha com cadastros, inclusive, em outros estados. Então, que maravilha, né? Essa oportunidade da gente poder aí estar fazendo cadastros em outros estados. Então, você tem o CCIR, que é esse primeiro cadastro, que é o cadastro do INCRA. O segundo cadastro, professor, como você bem colocou, é o CAFIR, que é o cadastro do imóvel rural junto à Receita Federal. Antigamente se chamava NIRF, né, que era o número de inscrição. Agora a gente tem o CIB, que é o Código Imobiliário Brasileiro. Esse cadastro também você faz pela internet aí nos sites dos órgãos, no gov.br. E hoje existe ainda o NIRF e o CAFIR, ele é importante porque o imóvel passa a ter um número junto à Receita Federal e em razão disso, depois lá na frente, a cobrança do ITR, que é o terceiro pilar que a gente vai falar já já. Então, a importância do imóvel estar cadastrado junto à Receita Federal é justamente para o levantamento e depois a cobrança do imposto. O Tá. terceiro, o terceiro cadastro, também obrigatório, é o CENIR. Uns chamam de CNIR, outros chamam de CENIR, que é o Cadastro Nacional do Imóvel Rural. O CENIR, a função primordial dele é vincular. Ele vincula as informações do imóvel rural na Receita Federal com as informações do INCRA. E aí a gente tem ali uma base de dados única para que todas as informações do imóvel rural estejam ali nesse cadastro. Quando você pega o CENIR, são 2 ou 3 páginas com todas as informações do imóvel, proprietários, localização, atividades, tem as plantas. Então é muito Esse interessante, é porque o no objetivo site do governo também, Gov. Gov, exatamente. Você faz a vinculação, né? E aí, quando você faz o CENIR, vem lá o CIB, né? Que é o Código Imobiliário Brasileiro, o antigo NIRF. Então, esse é o terceiro cadastro. O quarto cadastro é o ADA, que é o Ato Declaratório Ambiental. Ele é feito junto ao IBAMA. E aqui tem uma discussão se ele é ou não é obrigatório. Qual é a função primordial do ADA? É você fazer ali o levantamento das áreas de interesse ambiental da propriedade, que são aquelas áreas de preservação permanente, área de reserva legal. E por que tem essa discussão se ele é ou não é obrigatório? Quando você faz o ADA, também pelo site do IBAMA agora, né? Você coloca ali todas as áreas de interesse ambiental e isso vai ser utilizado no terceiro pilar, que é o pilar fiscal. Porque na hora que você fizer o ITR, que é o Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural, você vai conseguir ali diminuir o tamanho, a área tributável, porque as áreas de interesse ambiental, elas não entram no cômputo do imposto. Olha que maravilha, esse ADA é bom demais, hein? Os proprietários Cara, rurais, eles tem
imóvel rural é mais complexo que ter uma cobertura no centro da cidade. Só queria dizer isso. Então, quando eu comprar uma chacrinha, cara, olha quanto cadastro o homem tem que fazer. Exatamente. E o ADA, ele é anual, tá? Aí por que que tem essa discussão? É ou não é obrigatório? Porque se você não fizer a dedução de áreas de interesse ambiental lá no seu ITR, você não precisa fazer o ADA. Inclusive, aí estava com uma lei sendo votada para ser sancionada para que o ADA não fosse mais obrigatório, bastando apenas as informações do quinto cadastro, que é o cadastro ambiental Esse rural. eu conheço. Esse, sem esse é mais conhecido. Por quê? Porque eu digo que ele é um dos principais cadastros. A regularização, que é o quarto pilar ambiental, ela nasce com o cadastro ambiental rural. É um levantamento das áreas ambientais das propriedades rurais. Todo imóvel, Também é no IBAMA esse, né? o, o CAR, o Cadastro Ambiental Rural, ele é feito num sistema nacional, chama-se CAR, tá? É o É o sistema próprio cadastro. nacional para colocar as informações ambientais, só que muitos estados já têm um sistema próprio. Então, como é que funciona? Se o estado, por exemplo, no meu estado aqui no Rio de Janeiro, o órgão ambiental estadual tem um sistema próprio, você entra ali nesse sistema próprio para fazer o cadastro ambiental rural e aí se comunica com o sistema nacional, que é esse CICAR. Tem Uhum. estados que não têm o sistema próprio, e aí o caminho é fazer direto nesse sistema nacional. O cadastro Ok, ambiental. perfeito. Muito bom. Tá, segue, continua. Estou anotando aqui, porque eu que não tenho mais imóvel rural, graças a Deus, né? Eu tenho só imóveis urbanos, mas não quer dizer que eu não vá ter. Mas fico pensando, a pessoa que não tem o conhecimento, é dois toques para ela estar irregular, né? Dois Exatamente, toques. professor. Qual é, assim, um dos benefícios de você trabalhar com imóvel rural agora do lado? Não estou vestindo o chapéu do proprietário porque eu sou proprietário, estou vestindo o chapéu do prestador de serviço. Existem inúmeras oportunidades. E o que a gente vê hoje aqui na minha prática, eu percebo que o proprietário, muitas vezes, ele não tem a real noção, a consciência dessa quantidade de obrigação que o imóvel rural tem ali para conseguir estar em dia com a legislação. Então, de fato, os cadastros são algo assim que o proprietário tem que ficar ligado. E o profissional que tem essa noção desses pilares, ele pode aí prestar um serviço muito superior aos demais. Então, no primeiro pilar, a gente falou imobiliário, que é o pilar que eu domino. O segundo Exato. pilar do cadastro eu já domino menos, né? Mas assim também. Então, ali no cadastro, nós temos o CCIR, o CAFIR, que é o antigo NIRF, depois o CNIR, que é Isso. uma base única da Receita Federal com o INCRA, o ADA, que é lá no IBAMA. Eu tinha um amigo meu chamado Adair, que a gente chamava de ADA, não vou esquecer aqui do ADA, e o CAR, né? O CAR, que é feito no GOV, mas que pode ser de forma estadual. Então, todos esses 5 cadastros aqui, eles são feitos anualmente, uma atualização, e se você não está atualizado, você está irregular com ele, pode sofrer alguma multa, alguma coisa por não estar atualizado? Então, o CAR, ele é um cadastro que você faz uma vez. Os anuais são o CCIR é anual, o ADA é anual e o CENIR também você faz uma vez. O CAR também uma Tá. vez. O que que acontece com o CAR? Quando você faz o cadastro ambiental rural, você tem que aguardar a validação pelo órgão ambiental, porque você coloca ali no CAR as áreas de interesse ambiental, a área de reserva legal da propriedade. Olha que interessante isso, uma problemática do CAR. No passado, as pessoas faziam o CAR sem chamar um técnico, um profissional, um engenheiro florestal, um engenheiro ambiental. Faziam ali no olho, eu acho que ali tem 5 hectares de área de preservação permanente, eu acho que aqui é bom para botar reserva legal. E aí, quando o órgão ambiental, agora o órgão ambiental, os órgãos estaduais estão fazendo essa validação. São poucos profissionais, então o processo de validação do CAR, ele foi muito demorado, está sendo. Agora está até o sistema, o SICAR, ele está interrompido para fazer ali uma melhoria, dia 29 agora volta. Ah, Mas, exatamente, o sistema vai voltar, que eles estão fazendo uma melhoria para agilizar.
E aí, como as pessoas faziam muito no olho, o que está acontecendo? Muitas exigências em termos do CAR, o órgão ambiental exigindo ali uma revalidação da área de reserva legal, exigindo do proprietário algumas adequações. Mas, sem sombra de dúvidas, essa parte dos cadastros ela é muito interessante, tem muito trabalho, é bem diverso para ser É feito. muito interessante. Alguns, então, basta fazer uma vez, só tem que estar validado e correto. E alguns são anuais. Isso porque depois, se você vai pegar um financiamento, imagino, se você vai dividir a área, vai unificar a área com outra, de certa forma, os cadastros poderão ser exigidos. Na declaração de imposto de renda, eu vou ter que mencionar algum cadastro. Então, para o imóvel rural andar, né, livremente, ele vai ter que estar com os cadastros atualizados. Não basta o registro imobiliário, né? E muitos cadastros eu consigo levar para a matrícula como forma de torná-los públicos para que a gente saiba também o que envolve aquele imóvel. Ok, ok. Então, vimos dois pilares até agora: o pilar imobiliário e o pilar cadastral. Muito bem, você está ao vivo vendo agora a minha aluna, a Priscila, minha mentorada, que está aqui conversando sobre imóveis. Se você ainda não segue a Priscila, você pode clicar aqui no meu nome, vai aparecer o nome dela, segue ela, porque ela gera muito conteúdo de imóveis rurais na rede. E claro, por ser uma pessoa próxima a mim, eu sempre indico que sigam a Priscila. Continua, Priscila. Terceiro pilar, professor, é o pilar fiscal. Veja como a pessoa que trabalha, com o profissional que trabalha, tem que ter o conhecimento multidisciplinar. O pilar fiscal relacionado ao imóvel rural é o ITR, é o Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural, que é um imposto, olha que beleza isso, é um imposto de competência da União Federal, mas que por meio de convênio com os municípios ele vem sendo fiscalizado e também cobrado pelos municípios, né, que tem aí o interesse no aumento da arrecadação. O ITR, ele também é um imposto anual, tem que ser pago anualmente, é feita uma declaração do ITR. Como é que você faz, né? Uma das problemáticas do ITR diz respeito ao valor da terra nua. No imposto de renda ali, você coloca, por exemplo, você comprou um imóvel rural. Quando você comprou o imóvel rural, você vai colocar ali no imposto de renda o valor que você pagou naquele imóvel, certo? E aí, dali a 10 anos, se você vender o imóvel, você paga ali o imposto sobre o ganho de capital. O ITR é totalmente diferente, as pessoas confundem às vezes. O ITR você faz ele anualmente, os meses são meses ali de agosto e setembro, né? Final de setembro é o prazo para você entregar a declaração. E você tem que ter um cuidado com o valor da terra nua. O que é a terra nua, né? O valor da terra nua é o valor da terra sem as benfeitorias, sem os melhoramentos feitos na propriedade, sem, por exemplo, se você plantou pastagem, você deduz isso no valor da terra nua. Se você tem ali lavouras, então o valor da terra nua é o valor da terra sem esses melhoramentos. E onde que surge o grande desafio aqui do ITR? Muitas vezes o proprietário compra o imóvel, aí coloca na declaração dele lá de ITR o valor da terra nua daquele momento, e aí fica com aquele imóvel 5, 10, 15, 20 anos reproduzindo de forma o mesmo valor anualmente. Só que o valor da terra nua, ele também sofre aí reajustes. E a Receita Federal, e agora mais ainda os municípios que passaram a cobrar o ITR, tem ali uma tabela, que é um parâmetro, olha que interessante, do valor da terra nua por estado e por município. Então, o que tem acontecido muito? A gente vê em ITR, fiscalização, né, da Receita, do órgão fiscal municipal, ali com relação àquele valor da terra nua, questionando, porque o valor da terra nua ele está ligado na hora de você fazer ali o cálculo do imposto. Então, muitos proprietários tendo multas e fiscalização porque não estão reajustando o valor da terra nua. E aí tem trabalho para o advogado e para o profissional de regularização, que é eventualmente está fazendo aí o recurso administrativo junto, o pessoal que entende aí de fiscal, né, tributário, o recurso administrativo junto ao fisco para defender esse proprietário. Como é que defende? Laudo técnico. Quando o valor da terra nua está muito diferente do parâmetro da Receita, se for o valor de fato ali que você entenda que é o valor do imóvel, um laudo técnico embasando isso serve como prova de defesa aí. Interessante,
É porque o ITR normalmente é baratinho, né? O pessoal não reclama muito reclama do IPTU, né? Mas do ITR não, eu não vejo reclamar tanto, né? É, Mas deve ser por causa dessas questões da falta de atualização também, né? exato. E aqui a gente vê que agora o município, quando ele traz para si essa possibilidade de cobrar, ele passa a fiscalizar um pouco mais que tem interesse, né? O interesse surge, então melhora um pouco. Eu adoro esse tema das benfeitorias, né? Porque as pessoas normalmente não averbam as benfeitorias rurais, depois averbam em outro momento. Aí, quando vem alguma questão de inventário, tá lá aquela fazenda, né? A sede da fazenda. Aí eles querem, às vezes, dividir o imóvel, daí um imóvel fica com área menor, mas com a sede, e aí ele vale mais do que o outro que está sem a sede. São questões muito bonitas que envolvem a propriedade rural, né? Sensacional. Então, o terceiro pilar é o pilar fiscal, que diz respeito ao ITR, que é anual. E eu sempre cobro os últimos 5 ITRs, quando a pessoa vai dar em garantia o imóvel, vai desmembrar o imóvel, vai unificar, vai mexer na propriedade. Lá no registro de imóveis, eu preciso ou dos 5 últimos ou de uma certidão negativa que diga que ele está em ordem com isso, né? Exato, professor. Outro assunto muito interessante dentro do pilar fiscal diz respeito, esse também o senhor deve ser familiarizado com isso, diz respeito ao que? A cobrança de IPTU em fazendas em áreas de expansão urbana. Eu tive no Uhum. ano de 2023 alguns clientes com essa problemática. A fazenda está ali em área rural, mas tem um pedacinho da fazenda que já está ali, que já se encontra em área de expansão urbana. Aí a prefeitura, o município vem muitas vezes querendo cobrar ali o IPTU. Eu tive um caso recente, olha que interessante, que a fazenda, 90% dela ficava em área rural ainda, mas tinha 10% dela contíguos ali, que já ficava em área de expansão urbana, mas não tinha asfalto, não tinha iluminação pública, não tinha ali naquela área de expansão urbana ainda os requisitos necessários para se fazer aí a cobrança do IPTU. Aí a gente teve que fazer uma defesa administrativa junto à prefeitura, que começou a cobrar o IPTU ali. Como é que a gente fez? Ata notarial para atestar que naquela área da fazenda a atividade desempenhada era rural. Porque a gente sabe aí que quando se trata de imposto, né, IPTU ou ITR, o que define não é só a localização, é a destinação, não é verdade, professor? E assim, o município ele está aí para cobrar, né? Ah, aumentamos a área de expansão urbana, gera carnê de IPTU e deixa gritar, né? E pronto, e joga de dívida ativa. O município não quer nem saber. Mas o proprietário rural que está sendo prejudicado, com certeza ele pode intervir, né? E aí está a contratação para evitar, porque o IPTU vai ficar caro, né? Para quem Exato. não recorda, né, a área de expansão urbana, ela é depois da área urbana, onde o município está imaginando, prevendo que haverá um povoamento nos próximos anos e já permite, inclusive, a implantação de loteamentos ali. Na 6766 tem a questão do loteamento na área de expansão urbana. Mas muitas vezes o proprietário rural não está nem pensando nisso, ele está com a propriedade dele tranquilo e de repente a lei só muda a delimitação e já vem o município querer cobrar o IPTU. E aí ele é notificado. E aqui, sim, como a Priscila fala, é possível, sim, fazer uma defesa e evitar este malgrado do município. Exato, professor. E é muito interessante que a defesa, como é que a gente estruturou essa defesa desse cliente? A gente fez uma ata notarial, o tabelião foi até o local para atestar ali que de fato tinha ali atividades rurais, tinha pecuária, tinha lavoura. Então a defesa ela foi feita toda com base na destinação. A gente colocou inclusive foto de drone para mostrar a área, era a área de pasto. Então tudo isso é importante quando você está aí junto ao município, né, tentando defender o seu cliente. Esse é o terceiro pilar. Veja como o imóvel rural, como ele requer esse conhecimento disciplinar. Até tributário a gente tem que entender se a gente quer trabalhar com imóvel rural, professor. Nossa senhora, né? Tu vê, o cara compra uma área rural, ele tem que ter um acompanhamento, né? Não é fácil, né? A coisa é bem curiosa. Até porque o cara vai empreender no mundo rural, né? Eu vou para o agro, né? O cara, eu sempre digo, ovelha não se cria em mato, né? Se tu nasceu no mundo urbano, cuidado, meu amigo, tu pode ter surpresas, né? Mas é
um mundo completamente diferente, né? Cheio de detalhes importantes. Mas então tá, 3 pilares nós já falamos aqui: pilar imobiliário, pilar cadastral e agora o pilar fiscal, né? Muito bem, os 4 pilares. Tá, vamos lá. E aí, agora? O quarto pilar é o ambiental. E para mim, esse, sem sombra de dúvidas, é o pilar mais sensível, é o que mais preocupa os proprietários rurais. As pessoas, quando pensam em regularização ambiental da propriedade rural, elas pensam automaticamente no cadastro ambiental rural. Preciso fazer o meu cadastro e está tudo resolvido, minha vida vai estar resolvida. Não é bem assim. A gente começa a regularização ambiental da propriedade, de fato, com o cadastro ambiental rural. Ele é obrigatório para possuidor ou para proprietário. Não tem ali um limite de tamanho, por exemplo, mesmo que seja um imóvel pequeno, você tem que fazer o cadastro ambiental rural. E aí, como eu falei, a gente faz ali por meio também internet, inserindo essas informações no Sistema Nacional, o SICAR, ou no Sistema Estadual Ambiental. Muito importante, professor, quem está assistindo aqui nossa live, ter a consciência de que o cadastro ele exige um conhecimento técnico. A pessoa tem que identificar ali todas as áreas de preservação permanente. A pessoa tem que identificar também a área de reserva legal. Reserva legal, por exemplo, a gente tem os percentuais hoje no país, né? O nosso Código Florestal, a nossa legislação ambiental é uma das mais rigorosas do mundo, justamente porque a gente tem essa área muito extensa, né, de verde, área rural. Então, quando você trata ali de reserva legal, a gente tem os percentuais, por exemplo, na Amazônia Legal. Olha que curioso, 80% de um imóvel na Amazônia Legal em área de floresta tem que ser destinado à área de reserva legal. E aí a pessoa tem o uso muito restrito, ela não pode fazer o que ela quer ali naquele imóvel, né? Aquela área tem que ser preservada, a fauna e a flora. Então, comprar imóvel na Amazônia não é brincadeira não, hein, professor? Não, 80%? nossa. Se aqui no sul já dá dor de cabeça, imagina lá para cima, né? Agora, é muito comum multas ambientais, né? E aqui a multa muitas vezes vem porque o proprietário não tem noção de quanto ele deve deixar de áreas protegidas, né? E aí, logicamente, ele vai lá na Lan House, pergunta como é que é para plantar, o cara pega, e, não, bota uma cerca, aqui já tá bom, e começa a usar, e daqui a pouco a fiscalização vem. E aí as multas ambientais são altas, né? São muito altas, isso é algo realmente preocupante, né? A gente saindo dessa área de floresta, por exemplo, da Amazônia, nas demais regiões, lá quando você tem cerrado, 35% destinado à reserva legal, que é isso que você falou, proteção ambiental ali daquela área. Olha o custo para o proprietário, né? Porque quando você preserva ali uma área, você tem que ali botar cerca no entorno da área, você é responsável ali por aquela área, não pode ter desmatamento, não pode ter queimada. E nas demais regiões do país, aqui como no caso, por exemplo, do meu estado, 20% da área de um imóvel rural tem que ser preservado aí a título de reserva legal. Uma curiosidade, as pessoas acham que reserva legal, o proprietário vai escolher a área de reserva e que está tudo certo. Não é bem assim. O Não dá para proprietário escolher lá no canto, lá no morro, tá lá naquele cantão. quero botar ele naquele lugar que não está muito bom, é ali que vai ficar. Não é assim. A gente tem que chamar de fato um técnico, um profissional. Você consegue aproveitar parte da área de preservação permanente do imóvel como área de reserva legal, mas quem valida de fato é o órgão. E se o órgão ambiental entender que ali, naquela localização que foi sugerida no cadastro ambiental rural, aquela área de reserva legal não está adequada, ele sugere ali alterações, tá? Então a gente tem que sempre, fez o cadastro ambiental rural, não pode largar de mão, tem que acompanhar essa validação pelo órgão ambiental. E às vezes ele faz algum tipo de exigência, recomposição ali de área, de vegetação. Então é importante esse acompanhamento. Dentro do pilar ambiental, esse é o início da regularização. Tem outras questões, como por exemplo, licenciamento das atividades desempenhadas. As pessoas pensam, eu crio gado ali, não preciso de Só licença. comprar umas vacas, só comprar umas vacas. Exato, professor. Só comprar umas vacas e tá tudo certo. Vou deixar ali. Não é bem assim. A depender da quantidade de animais, a depender ali se é uma pecuária, criação intensiva, extensiva, você faz ali, você requer sim um licenciamento junto ao órgão ambiental.
inclusive lavoura também, né? Na região do Centro-Oeste, a gente vê aí aquelas fazendas de soja, tudo aquilo ali precisa ser licenciado. E outro Uhum. ponto muito interessante ainda dentro da regularização ambiental diz respeito à outorga de águas. As pessoas não têm consciência da importância das águas dentro de uma propriedade rural. Então, muitas vezes. Para irrigação é muito comum que a pessoa queira implantar um sistema de irrigação, não tenha da onde tirar, pede para o vizinho alguma forma de trabalho juntos. Eu tenho visto muito isso. Exato, professor. A outorga de águas, a água, ela é considerada um bem de domínio da União, um bem público. E aí as pessoas acham, muitas vezes os proprietários chegam e falam assim, não, mas eu tenho uma nascente dentro da minha propriedade. Então a água é minha, está nascendo lá dentro. Aí a gente tem que explicar, não, a água não é sua. A água é um recurso finito, ele está acabando, então a gente tem que preservar. E por isso essa preocupação. E hoje, o que a gente tem visto aí agora dentro das propriedades rurais, né? Muitas vezes as pessoas constroem barramentos. Você desce naquela propriedade rural ali, vê aquele barramento lindo. Para fazer barramento, você tem que ter autorização do órgão, que é o que a gente chama de outorga de água. Isso que você falou, para irrigar a plantação, por exemplo, você não pode desviar curso de água. Para desviar, você tem que ter a autorização, a outorga de água. Até poço artesiano, que você tem muito comum em propriedade rural, precisa também de outorga ou O dispensa, né? barramento que você fala, acho que aqui a gente chama de barragem. A gente dá uma segurada assim no rio, né, para fazer Isso. para usar essa água, né? Mas aí, claro que isso afeta naturalmente os próximos proprietários. Teve uma chuva forte e muito forte aqui no sul numa época, e um amigo meu que tem propriedades rurais estourou as barragens, estourou, levou tudo, assim, foi, nossa, e aí foi adiante, e aí vai levando para onde vai, ela vai destruindo tudo, né? Leva ponte, leva tudo, assim, é incrível, por isso que a barragem tem que ter um estudo. Se eu só faço por conta, eu não sei se ela não vai ser prejudicial aos meus próximos vizinhos, né? Exato, professor. É muito comum isso que o senhor falou. Quando vem a chuva, né, que a gente vê ali o real estrago, porque muitas vezes quando você mexe na natureza e coloca ali uma barragem, um barramento, um local inadequado, a chuva vem e pode de fato aí causar problemas, inclusive para os terrenos dos vizinhos, né? Então, o pilar ambiental, eu costumo dizer que ele inicia com o cadastro ambiental rural, mas que o bom profissional tem o conhecimento disso tudo para ele poder aí orientar o cliente, o proprietário rural, que muitas vezes não tem noção dessa quantidade de obrigação, aí inclusive desconhece o Código Florestal. Então, esses são os 4 principais pilares, professor. E aí o profissional que conhece e domina isso, por exemplo, quando vai ter aí a compra de um imóvel rural, a gente vê hoje leilões, né, envolvendo imóveis rurais, propriedades grandes com valor consideráveis. É muito importante ter esse conhecimento multidisciplinar, porque tudo isso que a gente falou hoje pode virar passivo para o proprietário ou então para o futuro comprador. Se o ITR não for bem feito, dá problema, ele pode ter um problema ali, um questionamento da receita. Se a propriedade não estiver regularizada sob o ponto de vista ambiental, ele pode ter ali uma fiscalização. Se os cadastros não estiverem em dia, como a gente falou, pode aí incorrer em multas e penalidades, ele pode precisar de um crédito rural e não conseguir. E por fim, aí a questão da regularização imobiliária, que a gente falou no início. Então, eu adoro trabalhar com imóveis rurais, sou apaixonada pelo que eu faço, porque eu acho fascinante esse conhecimento multidisciplinar. Para alguém que vai comprar um imóvel rural, e a pessoa, ela não tem domínio, mas ela sonha em ser um grande produtor rural. Que cuidados ela tem que tomar? Não vai dar para ver tudo aqui, mas assim, em relação a esses pilares aqui, ela tem que consultar, fazer uma análise de risco. Claro que ela tem que procurar um profissional para isso hoje. Não é mais jogo de amador, é jogo sério. Mas assim, quais são os maiores Kinder Ovos, né? O Kinder Ovo, que o cara compra um imóvel rural e vem de brinde uma multa. O que é mais comum de acontecer? Então, para mim, assim, sem sombra de dúvidas, na minha opinião, óbvio, a propriedade tem que estar regularizada sob o ponto de vista imobiliário, né? O nome do proprietário ali na matrícula do imóvel, isso aí, para mim, já é a premissa número 1. Hoje, dos pilares, o mais sensível é o ambiental. Ele tem que contratar um profissional para ir com ele lá olhar. Professor, eu vou te contar um caso muito
surpreendente que aconteceu comigo. A pessoa comprou o imóvel rural, olhou na matrícula, fez aquela análise de olhar na matrícula, tinha área de reserva legal averbada. Era um imóvel antigo e tinha área de reserva legal averbada. Mas ele não foi no local do imóvel verificar se a área de reserva de fato existia. Aí ele comprou o imóvel, viu que tinha área averbada, ele falou, ai que bom, já tem área averbada, cumpri essa obrigação legal. Comprou o imóvel, foi lá, tá, daqui a 2 anos, ele contratou um profissional para fazer um estudo de um impacto ambiental de alguma coisa que ele ia fazer, uma atividade que ele queria desempenhar, e descobriu que a área de reserva legal, que na matrícula estava averbada, tinha sido parte dela destruída para construir a área de lazer da fazenda do antigo dono. Então ele comprou um imóvel em que a parte, era uma parte pequena, mas que a parte da área de reserva legal de fato tinha sido modificada e ele não sabia. Veja o risco disso, né? Então, por isso que é importante você ter ali o auxílio de um profissional, especialmente para questões ambientais, para fazer esse levantamento. Se as águas ali daquela propriedade estão todas com outorga, regularizadas, se de fato a área de reserva legal ali que foi instituída, ela existe. Hoje, para mim, sem sombra de dúvidas, o principal pilar é o ambiental. Não, é impressionante, né? A possibilidade de alguém se incomodar, né? E até mesmo assim, quem vai assessorar tem que ter um domínio, né? Eu quero dizer para você que está assistindo essa live que a Priscila é minha mentorada e ela trabalha no Rio de Janeiro, também tem áreas rurais no Rio Grande do Norte. E se você é advogado e precisa fazer uma parceria, tá aí uma oportunidade de conhecer a Priscila, fazer parceria com elas, inclusive se tornar aluno dela no curso de imóveis rurais dela. Veja que legal. Então, aqui no meu nome, ó, você vai clicar aqui, vai aparecer o nome dela. Segue a Priscila, porque é uma mentorada minha, que eu estou aqui mostrando para vocês, como vou mostrar outros mentorados aos poucos, para você conhecer o time que anda comigo, não só o time de professores, mas também o time de mentorados, que são aqueles profissionais que estão sempre dispostos a trabalhar, ajudar e firmar grandes parcerias. A Priscila é advogada do agro, grande especialista aí no Rio de Janeiro e está disposta a trabalhar muito, né, minha amigona? Com certeza, professor. Foi uma honra enorme aqui estar com você nessa live. Eu adoro imóveis rurais, adoro trabalhar com isso. Tenho uma relação próxima, acaba que a gente fica próximo do cliente. Eu costumo dizer que o proprietário rural, ele tem essa relação com a terra e são pessoas maravilhosas. E aí é só uma questão de informação mesmo, levar essa informação até o proprietário, porque no fundo o desejo do proprietário é estar com a propriedade dele regularizada. Mas muitas vezes, por desconhecimento, ele acaba deixando aí algumas situações irregulares, mas quando a gente orienta de forma adequada, ele logo ali busca essa regularização. Legal, legal. Na outra oportunidade, quero falar também sobre gel, sobre outras Legal. coisas. E só para finalizar, eu vou dar aula no teu curso e você vai vir dar uma aula no RID. Nós vamos fazer uma permuta de aulas aqui, hein? Isso aí, um prazer enorme dar aula no seu curso. Sou sua aluna, assisto todas as suas aulas, assisto o café. Prazer enorme estar aqui hoje com você, professor. Sensacional. Quero agradecer a tua presença, agradecer a todos que estiveram conosco aqui, desejar um ótimo dia e lembrar que a gente está sempre junto para fazer os nossos alunos crescerem, né? Obrigado, Priscila. Fica bem. Obrigada, Fica tudo professor. bem. Obrigada, audiência. Bom dia, Valeu. turma. Bom dia a Bom todos. dia. Tchau, tchau.